Aí, ó. Muito bem. Agora eu tenho algo para te contar. Ainda não estou te vendo. Então nós vamos seguir Oh, dessa meu forma. Deus. Tá bom, fica à vontade. Do jeito que você quiser fazer, a gente faz. Sim, porque para mim tá tudo certo. Eu tive que fazer uma live com um candidato desse jeito também. E depois, vendo a live, ficou Pra certinho. mim tá Então tá tudo normal aqui. Eu tô vendo você, tô ótimo. vendo os comentários. A Nelly tá aí, Vitória tá aí, ó. Tem bastante gente chegando já. É isso, que bom, né? Olha, eu tô me sentindo tão abençoada por fazer essa live, Manu. Porque primeiro assim, me apresentaram para você como sendo a Manu Black. Mesmo? Eu conheci, eu falei assim, Eu. gente, Ah, mas cadê o Black dessa menina? Né? Assim, eu imaginei por esse nome que fosse alguém bem retinta. E depois mas. eu fui ouvir assim, Ah, ah, a sua história e eu achei muito legal. Então, eu quero começar falando um pouquinho do seu currículo, que eu tá. copiei, claro, né? Da Já onde você fui olhar copiou, aqui. meu Deus? Eu Porque eu quero não te. fazer Aqui, aquela ó, gente, introdução. eu não mandei nada pra ela. Nada. Exatamente. Olha só, nós Hum, hoje vamos falar, abrindo essas lives sobre a saúde, a nossa saúde, né? Saúde do Uhum, povo negro, saúde da mulher. Esse é um mês voltado para a saúde da mulher com relação ao câncer de mama e câncer de colo de útero. mesmo. Mas a gente resolveu Uhum, ampliar isso, né? uhum, Um outubro rosa que fale sobre a nossa saúde, a uhum, saúde do ser, porque aqui nós não temos só pessoas pretas, nós temos pessoas brancas, uhum, nós não temos só mulheres, nós temos uhum, homens e todos nós merecemos saúde. Não é uhum, só mulher que pode ter câncer de mama, o homem uhum, também. Então, uma coisa que eu estava vendo hoje no site do governo federal, e é bom que a gente fale na abertura de todas as nossas lives, mulheres e homens, hoje em dia, só o exame de toque não é suficiente. Nós precisamos fazer acompanhamentos médicos. Nós, mulheres, com a mamografia, com o Papa Nicolau, com ultrassom de mama e o que mais os nossos médicos pedirem. Tá? Então, isso auxilia a achar, às vezes, um nódulo, um tumor muito pequeno. E isso vai aumentar muito as nossas chances de cura total. Lembrando que o câncer de mama ainda é o que mais mata mulheres no Brasil. Então, a gente deve se prevenir e se cuidar. Então, a gente está começando várias lives e a primeira é com a Emanuele quê? Né? Porque nós acabamos de sair do Setembro Amarelo e a Emanuele, ela é psicóloga, mestre em psicologia. Ela desenvolveu na tese de mestrado uma psicobiografia. Nós vamos perguntar para ela agora mesmo o que é isso. Sobre a atriz Viola Davis, uhum. à luz da TFC, que é a terapia focada na compaixão. Gente, isso é lindo, né? Do Paul Gilbert. E com filosofias africanas. Então, é tudo de ótimo. Isso, né? Inclusive, eu estou acabando de ler o Ah, livro da Viola, ah, Em muito Busca de bom. Mim. Esse livro, ele é transformador e eu indico que todos negros, todos os brancos, todas as pessoas que se buscam deveriam ler este livro. Vale a pena, né? Eu peguei esse livro lá no nosso Black Book, que a Emanuele também participa. A Emanuele tem um canal educacional, o Vida Iluminada, e ela é a idealizadora de vários retiros de autoconhecimento aqui no Triângulo Mineiro. A tese da Emanuele, o título é Viola Davis e a Jornada da Compaixão, uma psicobiografia à luz da terapia focada na compaixão afrocentrada. Meu Deus, só Que de nomão, falar, né? não, Que só de falar nomão. esse título já dá 3 lives, É, porque é muita e informação. muito mais live. Exato, e nós vamos fazer mais, porque eu acho que hoje a gente não esgota o quanto tem de riqueza
nesse livro e no seu trabalho de mestrado, né, Manu? Então, eu sei que eu falei muito pouquinho sobre você. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre Fê, quem é a Emanuele olha que Andrade. interessante, né? Como quando você falou, né, que me apresentaram para você como Manu Black, eu não sabia disso, porque as pessoas só me chamam de Manu, né? E quando eu vi a descrição que você fez da live, né, colocou na legenda Manu Black, eu achei, sinceramente, eu achei que você tinha colocado, porque eu faço parte do grupo de leitura do livro Black Book. Então eu falei assim, ela deve ter esquecido de colocar o book depois do Black, né? Eu não achei que fosse uma coisa relacionada com o meu nome. Eu achei interessante você estar falando isso agora. Porque eu nem Olha, sabia que as pessoas estavam me referindo a mim assim. Porque, é, de fato, isso para mim é novo. Então, eu participo do Black Book, estou ausente por esses meses, né? O último mês e esse mês agora de outubro, porque a agenda não está batendo, mas faço parte do grupo. As leituras estão sendo muito ricas para mim. E eu cheguei até o grupo de leitura do Black Book justamente por conta da minha dissertação. Então, quando eu comecei a pesquisar, comecei a assim, entrar de cabeça nas filosofias africanas, comecei a estudar, e eu queria estar próxima das pessoas que também estudavam isso. E aí a Gleice, Manu, eu acho que a gente conversou uma vez ou outra lá na fazenda sobre isso em específico. Ela, Manu, tem um grupo assim assado, você não quer olha. participar? Acho que você tem muita coisa, pode colaborar, pode seguir com a gente. Eu falei, Gleice, é isso que eu tô buscando. Será que dá? Quando é que tem um encontro? Aí no mês que ela que tinha encontro eu não podia, eu esperei o outro mês para poder participar. Então, fazer parte do grupo para mim está sendo assim uma experiência muito rica. Eu acho que a gente tem que aprender a andar mais próximo, né, de pessoas que queiram tão afinizadas, que queiram realmente estudar, evoluir, crescer, colaborar. E a terapia focada na compaixão traz justamente essa característica, né, da colaboração, do cuidado. E a minha trajetória toda de estudo, de pesquisa, de experiência, totalmente vinculada a isso. Antes de ser psicóloga, eu acho que você não sabe, Fê, mas antes de ser psicóloga, eu sou advogada. Então, eu Ah, advoguei durante 6 anos, né? E eu trabalhava de forma voluntária em tratamentos terapêuticos como terapeuta reikiana, já dei vários cursos de reiki. Então, paralelamente à minha carreira de advogada, eu cuidava das pessoas até a hora que a vida me colocou num lugar onde eu precisava decidir aonde eu quero que dedicar mais a minha atenção, e eu vi que eu seria mais eficaz, mais útil dentro do contexto da saúde mental, até porque eu estava vivenciando um contexto de adoecimento na minha família, com a minha mãe e com a minha irmã, e eu tinha a sensação, Fê, que eu seria a próxima. E aí eu fiz olha. essa decisão, assim, não, eu vou por esse lado, porque aqui parece que vai estar mais sintonizado com o que realmente eu vim fazer aqui, né? Pensando em propósito, pensando em vida, pensando em jornada, como a gente está aqui falando da jornada da Viola Davis. E aí eu decidi deixar a advocacia, não porque eu não gostasse, mas porque eu sentia que não estava mais ali a minha energia, e comecei a fazer psicologia. E desde então não parei de estudar até chegar no mestrado e poder desenvolver essa dissertação que para mim, como eu disse na outra live que você estava presente, foi um presente que a vida me deu. Porque através dessa dissertação eu pude me reconhecer e encontrar uma pecinha que talvez estava escancarada na minha frente e eu não conseguia enxergar, que é justamente o que te atrai nesse título da minha dissertação, que é o afrocentrado. Ah, sim. Eu. Então, Ah, então, esse afrocentrado, ele chega na minha história como uma peça. Na hora que essa peça se encaixa, aí fez todo sentido o percurso até aqui. Então, quando a meu gente fala Deus. de afrocentrado, isso é importante a gente pensar, pensando que você falou o título da minha dissertação, a gente está falando de uma agência, né, de um protagonismo, que é o que a Viola, por exemplo, durante o percurso dela todo, não vou dizer todo, mas pelo menos da metade da carreira para frente, ela buscou oferecer
principalmente para as mulheres negras. Então, de qual lugar eu falo hoje, qual perspectiva eu trabalho a vida, a jornada profissional e pessoal da Viola, a partir dessa agência, do protagonismo dela enquanto mulher negra. Então, quando eu falo de afrocentrado, não quer dizer que eu estou abordando todos os conceitos e perspectivas teóricas da afrocentricidade, que é um movimento filosófico, e não Uhum. necessariamente eu estou seguindo nessa direção, mas eu trago elementos que afrocentram o meu pensamento. Então, eu olho dessa perspectiva, com agência, localização, um senso de ancestralidade que é muito forte também dentro dessa perspectiva. Então é importante a gente pensar que eu não estou simplesmente trabalhando com uma perspectiva eurocêntrica. Nessa Hum. dissertação, eu faço um diálogo entre eurocêntrico e afrocêntrico, porque a Viola, né, pegando a Viola como exemplo, ela se orientava com dois scripts de vida. Ela atendia Uhum. demandas sociais eurocêntricas e a gente faz isso o tempo todo, Uhum. e para a gente, sem perceber, isso é adoecedor em muitos momentos, porque a gente entra no perfeccionismo, a gente entra na autocrítica, a gente entra no autojulgamento severo, a gente se sente envergonhado muitas vezes porque não consegue se adequar por várias questões. Então existe esse script, né, que a gente se direciona até pela cultura e o contexto que a gente está inserido, eurocêntrico, totalmente direcionado para as perspectivas do norte. E a gente também tem por baixo disso algo que é do afrocêntrico, que é da nossa cultura. Então, Sim. eu, como filha de uma pessoa que é negra, né? O meu pai é negro, a minha mãe é branca, isso era uma confusão na minha cabeça. E Uhum. até a hora que eu comecei a me identificar realmente, né? Com essas características, aí as coisas foram melhorando. Por exemplo, o meu sentimento de vergonha diminuiu, a minha ansiedade diminuiu. Então eu faço esse diálogo porque a abordagem em si da terapia focada na compaixão, Fê, ela não trata dessas características, por exemplo, do contexto de uma mulher negra ou da própria população negra. É uma abordagem que fala da mentalidade de competição, mentalidade de colaboração, mas para a gente desenvolver essa compaixão, olhando dessa perspectiva de afrodescendente, a gente tem Uhum. mini etapas que na abordagem não trabalha. Então, quando eu falo afrocentrado, é porque eu estou inserindo uma visão que na abordagem em si não trata. Porque Entendi. a gente tem, a gente enquanto pessoa negra, né, tem características, ou a própria mulher, tanto mulheres quanto os homens também. A gente passa por mini etapas, a gente passa por um desenvolvimento psicológico que muitas vezes saiu do trilho. E a gente demora mais para voltar. E aí a Sim. teoria não aborda essas mini etapas, porque aborda num contexto mais amplo, né, dentro de uma humanidade compartilhada. E nessa pesquisa eu tive a oportunidade de trabalhar com a Viola para demonstrar essa jornada que não é tão linear no caso das mulheres negras. E Uhum. aí eu trago, né, o passo a passo, eu fiz uma espécie de mapeamento lá da vida dela e os passos que ela trilhou para que, né, mostrando de certa forma como ela desenvolveu essa autocompaixão. Então a gente fala nesse sentido aqui a compaixão, mas a gente tem a compaixão por si, pelo outro e por, né, oferecendo para a gente mesmo. Então eu trabalho isso o tempo todo na dissertação. Tá vendo? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida. Então eu Muita só estou coisa. explicando porque assim, o afrocentrado ele dá essa característica para abordagem que em lugar nenhum é abordado até hoje. Sim. E a abordagem tem mais ou menos de 20 a 30 anos, e eu não quero ser prepotente dizendo isso, mas talvez seja a primeira dissertação dentro dessa abordagem que trata exatamente dessas características. Entendi. E lá na live com a outra Fernanda, né, com a minha xará, Uhum. ela citou que é inovadora a sua Sim, tese, justamente por trazer esse novo. esse E diálogo, eu né? tô isso, e eu tô num capítulo aqui do livro da Viola que eu queria ler um pedacinho para vocês te fazer uma pergunta, Tá bom. onde ela está correndo atrás do ganho, de ajudar a família, de muitas coisas Uhum. ali, e ela vai para a África.
E chega lá, tem um momento onde ela se senta e as meninas vão trançar o cabelo dela e elas ficam sorrindo, elas riam, davam risadinhas, ela falou. E aí ela falava, elas não queriam saber sobre o que que eu ia me tornar, elas queriam saber sobre mim. Isso é compaixão, Manu? Isso é movimento de compaixão, sim. Então, olha só que interessante, né? Elas queriam saber sobre mim. É, Quando a gente fala de compaixão, eu até queria lançar essa pergunta aqui para as pessoas que a gente que está participando da live agora. Quando a gente fala de compaixão, quando a gente pensa em compaixão, pensem aí com vocês. Quais são as primeiras palavras, percepções, conceito que surge? Fer, o que que surge para você, por exemplo, quando você pensa em compaixão? Vamos pensar no conceito em si, porque esse conceito de compaixão, ele é muito amplo, Sim. muito amplo, muito amplo. Então, as revisões sistemáticas de hoje que a gente tem, de pesquisas, estudando o termo compaixão, quando eu falo estudando o termo, eu estou Uhum. dizendo assim, as pessoas estão pesquisando de forma cultural, contextualizada, o que é compaixão em várias partes do globo terrestre. E em cada Sim. lugar que a gente vai, a gente tem definições, algumas parecidas, mas outras muito diferentes. Então, para Hum. começar a história aqui, a gente tem que se perguntar o que é compaixão para mim. Porque eu vou falar para Uhum. vocês o que é compaixão a partir da minha experiência, a partir do que eu tenho estudado, dentro da abordagem que tem no próprio nome compaixão. Então, o que Sim. é compaixão para vocês? Coloquem aí pelos comentários para quem estiver assistindo. Porque quando Porque eu. quando a pessoa fala, as pessoas gostariam de saber sobre mim, pode ser, Fê, um movimento compassivo na Sim, direção do outro. Só que entender o sim. conceito é importante, porque compaixão é muito diferente, por exemplo, de empatia. Talvez, nesse contexto, a pessoa está empatizada com a Viola. Não Nossa. necessariamente está experimentando compaixão em si, entende? Por que que eu... Porque a compaixão só seria quando elas já soubessem o que que ela está sentindo. Porque compaixão para mim é você Isso, entender que o outro está sofrendo. Você não tem como isso, sentir, isso. mas entender, há um sofrimento ali. E eu também faço parte disso. Isso. E agora, então vamos entender o que é compaixão. Compaixão é uma sensibilidade. À luz da terapia focada na compaixão, compaixão é uma sensibilidade ao sofrimento, com compromisso de aliviar ou prevenir aquele sofrimento que é meu próprio ou do outro, certo? Ou seja, Ok. para eu me sensibilizar com o sofrimento meu ou do outro, numa atitude de compromisso, de prevenir ou aliviar, eu tô sentindo. Não tem como, Fê, a gente falar de compaixão sem sentir. Não tem jeito. Não tem como. E aí que tá. Empatia é eu sinto com o outro, mas não necessariamente eu me comprometo a prevenir ou aliviar. Eu só sinto. Nossa, e é bem É próximo, né? muito. Compaixão tem elemento de empatia, mas não é a mesma coisa. Compaixão é além da empatia. Compaixão gera movimento. Movimento do quê? De prevenir e aliviar o sofrimento do outro ou próprio. É por isso que quando a Entendi. gente fala na a Viola tem muita compaixão, mas ela tinha muito mais compaixão pelos outros do que por ela. E na jornada Uhum. dela, ela aprendeu a ter compaixão por si. Porque a Viola, ela, hoje, se a gente olhar, por exemplo, Mulher Rei, Mulher Rei é um grande exemplo de compaixão para o outro, mas ela está inserida nesse contexto. Então, ela tem um compromisso de aliviar a dor e o sofrimento das atrizes negras, incluindo ela, no protagonismo de Hollywood. Ela faz o reposicionamento dessas mulheres. Então, ela tem um movimento de prevenir, no caso da Mulher Rei, do filme, da produção e tudo, de aliviar o sofrimento das atrizes negras, porque ela passou por isso, ela sabe o que é isso.
Ela Sim, sabe como é ser excluída, não ser considerada, não receber esses papéis que sejam importantes. Então, qual que é o movimento que ela faz para prevenir ou diminuir o sofrimento dessas mulheres que passam pelas mesmas demandas ou questões que ela passou? Ela abre uma produtora uhum, para protagonizar e produzir filmes que tenham como protagonistas mulheres e pessoas negras. Ou seja, sim. é extremamente compassivo isso. É extremamente Ah, compassivo esse movimento. sim. Então, uma dica muito importante para definir isso é: eu tenho movimento, tenho movimento na direção daquilo que está causando dor ou sofrimento. A empatia eu posso sentir, mas não necessariamente surge o desejo de colaborar, o compromisso de diminuir. Às vezes eu só sinto e fico Uhum, aqui sentindo, mas não vai. E é interessante, porque a gente não se empatiza com todo mundo, é com algumas pessoas. uhum, Observem. Às vezes a gente está aqui, eu sinto empatia com a Fê, com algumas pessoas que estão aqui, mas não é com todo mundo que eu me empatizo. sim. E Então, até essa com é uma diferença causas, muito interessante, muito sim. importante. Eu posso dizer que até com causas, ô Manu, por exemplo, nós mulheres podemos ter mais empatia com a causa da prevenção do câncer de mama. Com A gente certeza. simpatiza com essa causa. Sim. Agora, a compaixão é quando eu tiro tempo para ir lá no Hospital do Câncer, para ajudar, para participar, para colaborar, é isso? A gente não pode dizer que é isso, Fê. Sabe por quê? Existem algumas atitudes que a gente realiza na vida, né? Que não necessariamente. Isso é super complexo de entender. Você estava me colocando para falar de temas bem profundos aqui, que daria uma. Primeiro, teria que dar uma aula inteira para entender as bases da teoria, assim, mas eu vou tentar explicar. Existem atitudes e comportamentos que a gente tem que não necessariamente são motivados por uma mentalidade compassiva. Então, por exemplo, às vezes eu tô sendo caridosa, tô indo lá para o Hospital do Câncer fazer as tarefas, sendo voluntária, mas não necessariamente eu tô sendo motivada por uma atitude compassiva. Às vezes eu tô indo lá porque eu não suporto não cuidar de alguém, ou às vezes eu tô indo lá porque é valorizado na nossa sociedade quem faz isso. Então a motivação por trás do comportamento, ela é competitiva. Ela é crítica, ela é jogadora. Não necessariamente ela é cuidadosa. Meu Entende? Então, o Deus. mesmo comportamento pode ser compassivo, mas não Sim. necessariamente quer dizer que é. Por isso que a gente tem que analisar cada caso, cada história, cada contexto. Sim. Então, dentro da Sim. terapia, dentro dessa abordagem específica, a compaixão, ela é um motivo evoluído. Esse motivo ele é ativado através de uma sensibilidade. Tem gente que vai fazer esse trabalho extremamente motivado pela compaixão. Mas não é todo comportamento altruísta que é compassivo. Às vezes a pessoa só quer poder, só quer ser vista, só quer ser amada, quer receber olhares. E aí isso não tem nada de compassivo. Entende a Entendi. diferença disso? Demais. Por exemplo, no livro da Viola, ela fala que ela e as irmãs tinham alguns segredos. Uhum. E me pareceu bem compaixão isso, até uma compaixão pelo pai, que era um doente, o pai Sim. estava doente. Então, ó, não se fala lá, mas aí a sua explicação me leva a ter outro pensamento sobre esses segredos que elas guardavam. Elas tinham, era um monte, elas era uma forma delas lidarem com o próprio medo da polícia levar o pai e elas morrendo de fome. Exatamente. Você foi no ponto, é isso. Por isso que Nossa. quando a gente estuda, é assim, e é interessante falar disso, porque a teoria em si, a abordagem, né, a gente trabalha resumidamente com duas mentalidades. A gente tem a mentalidade
competitiva, geralmente a mais ativada em todos nós, sem exceção. Ah, E a gente tem a mentalidade de cuidado, ou mentalidade colaborativa também pode ser chamada assim. Então, uhum. na mentalidade competitiva, não quer dizer que uma mentalidade é melhor ou pior do que a outra, não é isso. Por quê? As duas são importantes, as duas são necessárias para o nosso desenvolvimento, mas a gente fica muito mais na mentalidade competitiva na maior parte das vezes. E é nessa mentalidade que gera tanto adoecimento, principalmente para nós, assim, eu vou falar mulheres porque, né, a gente está conquistando espaço, está fazendo coisas importantes, mas nunca é suficiente. Então a gente está o tempo Uhum. todo com essa mentalidade ativada, e isso ativa sistemas que regulam as nossas emoções e gera ansiedade, gera depressão, gera um monte de coisa. E a gente precisa, de certa forma, porque essa mentalidade competitiva é muito desenvolvida, aprender a desenvolver a de cuidado. Então, quando a gente fala da compaixão, a gente está desenvolvendo, abrindo caminhos, Fê, para desenvolver mentalidade de cuidado para ficar mais ou menos equilibrado aqui. Porque essa mentalidade de competição ela é muito alta, ela é muito grande. Enquanto que a mentalidade de cuidado é pequenininha, a gente não tem costume, e fora que os mecanismos neurológicos da mentalidade de cuidado é tudo muito novo e pouco utilizado. Então, a Entendi. proposta é cuidado. A proposta da compaixão, nesse contexto que a gente está focando aqui, é desenvolver relações internas e externas mais permeadas pela afiliação, mais permeadas pela colaboração, mais permeadas pela gentileza. Então, quando elas olham ali para o pai, que é adoecido mesmo, entre si, elas formavam mesmo uma irmandade, eu não sei se você vai lembrar, mas a Viola chama nosso pequeno batalhão. E ela se protegia, eles se protegiam, apesar de todas as precariedades que eles tinham, né? Porque naquele Sim. contexto onde eles moravam, reinavam a competição, a exclusão e o preconceito. Então, todos Sim. sofriam com aquele contexto. O que elas faziam? Elas formavam um pequeno pelotão e protegiam uns aos outros. Porque esse é um parâmetro e um princípio interessante dentro das filosofias africanas, que é isso. E a gente vê isso muito claro em Mulher Rei. Lá, na nossa sociedade mais ocidental, né, eurocêntrica, com parâmetros eurocêntricos, a gente valoriza muito essa coisa do sacrifício, sabe? Do martírio, de dar o sangue, morrer, sabe? Sozinha. Nas filosofias africanas, ninguém luta sozinho. Tanto que no filme, a Viola exemplifica isso. Elas lutam junto, nós batalhamos juntas. Não tem essa história de mártire. E isso fica muito claro quando a gente estuda filosofia africana. E isso está retratado no filme. Então, eles formam um pelotão ali e se protegem do quê? Do contexto hostil que eles vivenciavam. Pensa, uma família de pessoas negras, a única família de pessoas negras numa cidade de descendência irlandesa, holandesa. Uhum. Então, eles se protegiam o tempo todo. E ela Sim. faz isso e continuou fazendo isso durante muito tempo na vida dela, até a hora que ela percebeu que tinha que dar um basta. Por exemplo, quando ela estava recebendo muitos pedidos financeiros da família, quando ela começou a ganhar dinheiro, ela falou: não tem que bancar todo mundo. Peraí, tá diferente esse negócio aqui. Não vou dar conta de Uhum. salvar todo mundo. Ela dá um basta, ela Sim. coloca um limite na família também. E isso é um movimento extremamente compassivo em relação a ela. Sim, o Flávio até colocou assim, ó, a atitude compassiva é motivada por processo de autonomia. Então, assim, ela criou, ela buscou e encontrou autonomia para dizer: esse é o meu limite, isso eu aceito, isso eu não aceito. Tem a ver? Eu Mas estou falando bobagem. não, tá correto, mas o que que eu quero dizer quando eu falo para você assim, olha, antes de a gente chegar nesse nível, é isso que a abordagem e é uma reflexão que eu trago o tempo todo no texto, é que antes da gente chegar nesse nível de autonomia que a Viola, né, representa belíssimamente no filme, da metade da carreira para frente, a gente tem microetapas dessa construção, dessa atitude compassiva. Não é uma coisa que é assim, ó, rápido, especialmente Entendi. para as mulheres negras, pessoas negras de forma geral. Então, a gente tem uma relocalização do nosso próprio pensamento
para alinhar através de uma consciência histórica, para depois chegar nesse nível de autonomia. Então, eu tenho que entrar num processo de aceitação e de acolhimento intenso para, de fato, falar assim: chega. Eu tenho que gostar tanto de mim a ponto de dizer assim: olha, chega, não dá mais. Mas até a Uhum. gente chegar nesse nível, Fê, tem um monte de processo que a gente tem que trabalhar arduamente, diariamente, como se fosse uma plantinha dentro de nós. Porque não é fácil, e eu falo por mim, entre aspas, tá? Porque eu ainda estou em processo e eu estou falando desse lugar de alguém que está em processo, né? De alguém que adota isso há muitos anos como estilo de vida. Hoje eu coloco isso na clínica, estudo, pesquiso, pratico e ainda estou em processo. Mas desse lugar são várias etapas. Então a gente vai colocando isso como se fosse um desenvolvimento, um cultivo diário. E aí sim você começa de fato a lidar com a sua vergonha, que às vezes é muito intensa, com a sua ansiedade, que às vezes está muito alta, em razão do contexto social que é extremamente ameaçador e hostil. A gente vai aprendendo a lidar, por exemplo, e aí eu tô falando da minha experiência pessoal com autocriticismo, que é altíssimo. Mulher negra tem autocriticismo muito alto, com perfeccionismo, aquela sensação de o tempo todo você tem que fazer mais, você tem que fazer mais, não tá bom, tem que fazer mais, e a gente fica nisso. Então, até a gente de fato conseguir cuidar disso para gerar autonomia, vai um bom tempo. Não é rápido esse processo. Então, Pode sim, mudar a de pessoa motivação. para pessoa? Oi? Pode ser rápido para algum, pode ser rápido Por para isso que eu alguns e lento gosto, para outros. pode, por isso que eu gosto sempre de pensar. Quando eu fiz a psicobiografia da Viola Davis, o que é a psicobiografia? É o estudo de uma vida, é o estudo intensivo de uma vida que tem relevância histórica, tem relevância social. E a gente faz esses estudos através de teorias psicológicas, historiográficas e assim sucessivamente. Pode ter outras perspectivas também. Mas a psicobiografia não tem a intenção de generalizar o que foi encontrado ali para todas as pessoas, porque cada caso é um caso, cada história Hum, é única, cada vida é única. Então, eu posso me inspirar nos passos da Viola, eu posso me inspirar nos passos de outras mulheres que vieram até antes da Viola, e a Viola também faz isso, né? Através hum, por exemplo, da Cissy Tyson, que ela cita bastante, e de uhum. outro. Eu posso fazer isso, mas a minha história, a minha jornada, essa psicobiografia é uma psicografia. Se fosse você, Fernanda, fazendo essa psicobiografia da Viola, a leitura seria completamente diferente. Porque o meu foco nessa leitura foi trabalhar vergonha. Ah, hum, Então, o meu viés foi totalmente direcionado para trabalhar vergonha. entendi. E Então, ela é passou uma muito. muita. E ela não passou só por vergonha, ela passou por humilhação, o que é ainda Uhum. pior, né? Muita humilhação pública, dentro de um contexto Sim. social hostil, ou seja, ela quebra a confiança no social. Então, para ela é muito difícil estar dentro de contextos. E Uhum. então eu abordei isso muito na dissertação, mas é bom a gente sempre lembrar disso. A minha história é única, tem elementos que é compartilhado, por exemplo, esse sistema fisiológico, neurológico nosso é compartilhado. Eu sinto a sua dor. Eu sei que você sofre, Fernanda, mas a intensidade do sofrimento, da dor que cada um passa é de cada um. Pode Sim, Pode perfeito. ser que aquilo que aconteceu comigo e com você, igualzinho, a minha sensibilidade para aquele sofrimento é menor, eu dou conta de lidar melhor com aquilo. Talvez você não. Isso vai depender Sim. de como os nossos sistemas neurológicos, da nossa infância para cá, foram desenvolvidos. No caso da Viola, o sistema de regulação emocional da Viola foi muito prejudicado. Então, ela tem uma Sim. hipersensibilidade a contextos ameaçadores. Uhum. Manu, o Vitor, que é consultor, ele e a esposa dele fazem cursos para casais, eles são maravilhosos. E ele fez até uma pergunta assim: ó, é importante me preocupar com uma certa capacidade para ter compaixão? Ou todos podem desenvolver a compaixão querendo?
Ou precisa, sabe, ter alguma coisa assim, inata para ter compaixão? Fernanda, como eu disse agora há pouco, né? A gente é orientado por uma sociedade extremamente orientada pela mentalidade de competição. Dentro do nosso sistema fisiológico, todos nós temos capacidade de desenvolver compaixão. Todos nós, fisiologicamente falando, nós temos todos os mecanismos, caminhos neuronais prontos para serem utilizados. Pronto, tá Perfeito. pronto, tá pronto. Agora, o que é mais estimulado? A O competição. que é mais trabalhado? O que a gente valoriza mais? A gente O valoriza ganhar. mais. Exatamente. Então, o que diferencia é que todos nós temos essa capacidade, isso é real. Mas algumas pessoas têm mais disposição, tá com isso mais disponível do que outras. Algumas pessoas vão desenvolver isso muito mais facilmente porque tem traço genético que orienta esse desenvolvimento. Porque está disponível na genética até. Tem outras pessoas que não está tão disponível, mas se eu começar agora, as próximas gerações que derivam de mim vão ter disponibilidade genética mais favorável para a compaixão. Então, esse compromisso com o futuro, eu acho isso incrível, porque assim, a gente pode começar a cultivar isso agora. Talvez eu Sim. não colha os frutos das minhas atitudes compassivas no agora, mas no futuro alguém colherá. Então, dentro desse modelo, existe um compromisso, e isso dialoga muito com as filosofias africanas, porque dentro dessa característica que eu disse no início sobre a ancestralidade, existe esse olhar que é para o passado, mas também é direcionar para o futuro, nas duas perspectivas, tanto na teoria da TFC quanto na filosofia africana. Existe esse compromisso de desenvolver algo que é como um legado para o futuro, para as futuras gerações. E talvez o que a gente esteja hoje fazendo aqui agora, nesse momento, é preparar o terreno. Já está pronto. Aqui já está pronto. O que eu preciso fazer? E Eu preciso é, começar a exercitar. Preciso começar a sim, me sim. inclinar nessa direção, numa postura de abertura para a experiência da vida com tudo que ela tem. Porque a vida não é um docinho de coco, né? A vida é o que é a vida. Você, Manu, me fez lembrar do livro Um Defeito de Cor, né? Que é uma coisa lá de 1700 e não sei o quê. E a ação da mãe do Luiz Gama, da Uhum. Luísa, ela reverberou, né? Não só para o filho dela, que pôde libertar um monte de escravizados, mas para todo mundo, inclusive para Ana Maria, quando ela foi estudar, e o que ela escreveu tem muito do que aconteceu mesmo com aquela mulher, e isso chegou a nós, chega às outras gerações, né? Uhum. É a epigenese, vai transferindo geneticamente, energeticamente, aquele comportamento, aquela facilidade em alguns locais, alguns países africanos, é muito mais fácil É, trabalhar o Ubuntu, exatamente. a É isso. compaixão, A a... Viola dá essa dica no livro, porque ela fala sobre um legado, né? E aí ela vai falar um pouquinho da filha dela nesse contexto, mas a filha dela representa isso, tanto que ela escreve o livro como um presente para a filha. Olha só. Ela escreve né, Encontrando, Find Me, para a filha dela conhecer a história da mãe, porque a própria Viola não conhece a história dos pais. Ela sabe algumas coisas, né? Ela fala no final que ela nunca vai saber quais eram os fantasmas que assombravam o pai dela. Ela não conhece, ela sabe que sofreu, que teve um monte, mas ela não sabe a história. Ela não sabe os segredos da mãe. Ela fica tentando encontrar, mas a mãe não conta. E a Viola fez questão de contar a história para a filha, e aí ela coloca o nome da filha de Gênesis, que é como se fosse o início, o recomeço. Então, a partir da Gênese, que é a filha, aquela história, aquele campo familiar pode ter a chance de ter uma outra história sendo contada, mas sem, e aí que é importante, sem excluir como foi o passado. Sem, Sim, sabe,
sem deixar excluído. Ela faz questão de colocar que a nossa história, a minha história é essa. Uhum. Não tem como mudar. Ah, Anne tá pedindo. Peraí, a Anne não, a Mariana tá pedindo para você falar explicar os 3 fluxos. O que é isso? Então, os 3 fluxos da compaixão é bem simples assim de entender, que é primeiro a gente fala sobre compaixão de modo geral, né? A gente, como eu estava dizendo aqui agora há pouco, todo mundo é possível desenvolver compaixão. E vamos pensar nesse contexto aqui em específico, a compaixão como cuidado, para ficar mais fácil de entender. Mentalidade de cuidado, só para ficar mais fácil de entender. Uhum, Então, todo mundo tem essa disposição, alguns mais, outros menos, dependendo da genética, uhum, mas a gente pode olhar para o outro e oferecer compaixão, sensibilidade ao sofrimento do outro, né? Nesse movimento para fora de oferecer para o outro. Mulher geralmente faz muito isso, a gente está muito acostumada a fazer esse movimento de oferecer compaixão para o outro, a gente acha isso extremamente valorizado, é extremamente digno da nossa parte fazer isso. Então, esse seria sim. o primeiro fluxo. Aí a gente tem o segundo Uhum, fluxo, que é a compaixão do outro para mim, enquanto receptora. Então, eu recebo compaixão do outro. Isso é um desafio para algumas pessoas. E aqui a gente esbarra nos mitos da compaixão. Ah, porque se eu receber compaixão, as pessoas vão achar que eu sou fraca. Ah, se eu receber compaixão, vão entender que eu entendo que estão com dó de mim, tá com peninha de mim. Isso é tudo mito. Compaixão não tem nada a ver com isso. Então, receber compaixão do outro também é importante. Eu estou recebendo cuidado de outras pessoas, até porque a humanidade é a única espécie que, desde o nascimento, se não receber cuidado, morre. Ou seja, a gente uhum, precisa receber cuidado do outro, né? E existe o uhum, terceiro, então esse seria o segundo fluxo. O terceiro é fluxo da compaixão. Esse é o que eu tenho focado diariamente, é o que eu trabalhei na da Viola Davis, porque foi um dos desafios para a Viola, que é eu mesma oferecendo compaixão para mim. uhum. Eu mesma me olhando e sendo sensível ao meu próprio sofrimento. Esse é um grande desafio hoje, Fernanda, na clínica, nos grupos, porque a gente até valoriza oferecer compaixão para o outro. Mas para mim, quantas e quantas vezes eu fujo desse olhar, eu comigo mesma. Eu fujo desse cuidado, eu comigo mesma. E esse Sim. é um movimento importante porque cura tem a ver com cuidado, etimologicamente Sim, falando. Então, não sim. há como a gente falar de cura se não tiver cuidado. E a compaixão nos move na direção daquilo que eu estou sentindo aqui dentro de mim e que muitas vezes, especialmente nesse contexto que a gente está trabalhando aqui das mulheres negras passam muito por cima dos próprios sentimentos. Se Nossa. criticam tanto que não conseguem se auto-perceber. Então, E, quando eu falo e, que esse é um trabalho, eu faço especialmente porque é uma coisa que para mim é difícil, né? E eu vi isso na experiência da Viola também, tanto que ela fala, tem uma frase no livro não, no filme da Mulher Rei que ela diz: "A fera que eu tanto temia era eu". Ela diz isso uhum, no filme. A uhum. fera que eu temia sou eu. Por que que é tão difícil? A gente fica muito desconectada de si para dar conta das demandas do mundo. Então, quando a gente fala de compaixão por si, olha o conceito: sensibilidade ao sofrimento próprio do outro, numa atitude de compromisso de aliviar ou prevenir. Eu sou capaz de aliviar e prevenir o meu próprio sentimento, a minha própria dor? Porque geralmente a gente está com o chicote na mão. E a E teoria, sabe, nessa perspectiva, convida a gente a tirar o chicote da mão e colocar a mão no coração. sim, e Manu, não é tão simples, é bem É. complexo isso para a mulher negra, até mesmo no autocuidado, quando a gente está Uhum. falando de saúde mesmo. Primeiro, a mulher vai acudir os filhos, o marido, os pais, o mundo, para depois olhar para si. Quando Exatamente. ela vai olhar, às vezes a coisa já está agravada, né? Então,
Até o Flávio fez uma pergunta assim, ó, quais práticas favorecem o desenvolvimento para compaixão? Mas eu queria focar assim, ó, quais E o as práticas Flávio é danadinho, favorecem o porque desenvolvimento? O Flávio é danadinho, porque são tantas, meu Deus, não dá nem Ah, tempo. fala, gente, alguma coisa sobre a autocompaixão. O que que favorece, né, Então, eu trabalhar? eu Porque eu vou acho que falar a de uma gente coisa que é a deveria. coisa mais importante dentro da abordagem. É isso que eu trabalho o tempo todo com as pessoas com quem eu atendo, nos grupos que eu faço. É a gente conseguir. Estou vendo aqui, o Vitor colocou assim, ó. Ele colocou assim: é preciso haver ativação da consciência. Esse aqui é o primeiro passo. Dentro das escrituras mais antigas está escrito assim, ó, observa, vigia e ora. Não está escrito assim, a Uhum. gente lê muito isso, né? Observa, vigia e ora. Mas para a gente vigiar e orar numa atitude, né, cuidadosa, a gente tem que aprender a se observar. Observação, autoobservação ativa a consciência. Então, primeira Uhum. coisa, eu começar a me observar. Como que eu me trato? Se uma amiga minha estiver passando por isso, como que eu trataria essa minha amiga? Como que eu falaria com ela? Porque uma das coisas mais importantes dentro desse contexto, Fê, é a gente ajustar o tom de voz interna. O Tom tom. O de tom. voz. Eu posso Não. falar qualquer coisa. O tom de voz pode ser muito crítico, pode ser Uhum. severo, pode ser rígido, ou ele pode ser cuidadoso. Quanto mais a gente conseguir colocar esse tom de voz caloroso, mais a gente gera compaixão e a gente entra nesse lugar de autocompaixão. Por quê? Um processo de ansiedade, ele não diminui com calma. Fica assim, fica calmo, vai passar, fica calmo, vai passar. Ele não diminui com isso. Ele diminui quando eu gero internamente uma sensação de segurança. Ou Ok, seja, é uma sim. sensação de segurança da pele para dentro. Eu comigo mesmo, por exemplo, seja gentil com você, o máximo possível. Que eu possa ser gentil comigo mesma, aqui e agora. Às vezes, quando você começar a tomar essa atitude, que é simples, eu estou só dando uma frase. Às vezes, você vai falar, vai existir uma partezinha aí dentro de você que vai ficar assim: peraí, tá diferente, tá acontecendo alguma coisa. A Fernanda não é assim. Ela só vem com chicote pra cima de mim. Que negócio é esse que ela agora resolveu cuidar de mim? E aí eu tô falando do processo interno, né? Então, Certo. eu posso oferecer diante da dor, do sofrimento, gentileza com aquilo que eu tô sentindo. Eu posso observar, ao invés de eu ficar me autocriticando, me punindo, eu posso adotar uma atitude mais calorosa com aquilo que eu estou sentindo. Então, que eu seja gentil comigo, o quanto possível. Às vezes a gente não vai dar conta de muito, mas só um pouquinho já tá bom. Se eu conseguir mudar esse tom de voz interna, já é assim, 50% da jornada feita. Que legal. Olha, vamos ficar com essa informação, né? Autogentileza, baixar o tom da voz interna, meu Deus do céu. Não é nem É, a baixar gente o vai tom, não é baixar o tom, Fernanda. É sim. Ah, eu falei bastante. transformar o tom. Porque às vezes eu tenho uma voz julgadora muito alta. Ah, porque você Sim, fez isso errado, porque você não é suficiente, você não é boa, você é isso, você é aquilo. É o tom da voz julgadora, autocrítica, ela é muito alta. E essa voz sim. julgadora crítica faz com que o nosso ser vá lá para baixo. A gente fica triste, pouco nutrida, a gente tem uma queda energética às vezes, fica sem ânimo. Então, ao invés de ficar com essa voz julgadora crítica muito alta, o que a gente faz? A gente sobe o volume, né, de uma voz mais cuidadosa. E a gente vai fazendo esse diálogo. A voz julgadora dentro de nós, para quem já tem ela muito desenvolvida, eu vou dizer quase que 90% da população da Terra, né, já é alta por si. Ela não vai desaparecer. Ela não vai eu não vou conseguir apertar um botão delete, ela vai, sumiu. Não, a gente vai Uhum. aprender a equilibrar, gerando uma harmonia, que é um equilíbrio dinâmico entre essa voz julgadora
mas aumentando o volume de uma voz mais calorosa, mais gentil, um tom de voz mais caloroso dentro de nós. Então, esse é o Nossa, movimento que geralmente a gente faz. Então, não é abaixar, a gente vai aumentar, né? A gente vai entendi. desenvolvendo Aumentar isso o ao que é longo do tempo. certo, aumentar o que é positivo. Podemos pensar assim também. Podemos pensar Só para assim. Para ficar mais fácil de facilitar. entender, dá. Dá para pensar assim. Isso. O Vitor Dá está para pensar que perguntando é aqui, um ó. acolhimento, né? Isso, né? Quando eu olho mais positivamente, Uhum, eu tô me acolhendo mais, né? Assim, eu fiz sim. o que eu dei Isso, conta, que é possível. né? Exatamente isso. E tá tudo certo e agora eu posso melhorar mais. Agora, em Aham, que eu posso melhorar? Eu vou buscar ajuda, eu vou conversar com alguém, eu vou me tratar, uhum, né? O uhum. Vitor está falando essa questão do merecimento, que está muito no povo negro, assim, do não merecimento, Sim. né? Se fica calado, se tem uma pessoa mais velha, você baixa, se não sei o quê, você cala a boca, porque eu quero, não. Ou seja, a pessoa não podia pensar, então não merece, tem que ser pouquinho, tem que ganhar pouquinho, tal. Você acha que atrapalha essa questão? Ele está perguntando se a questão do merecimento pode ser uma objeção. É uma objeção, assim como vários outras crenças e mitos relacionados à compaixão, né? Nesse contexto da compaixão em específico, tem muitas pessoas que acreditam que não merece, com sensibilidade do outro, e nem ele por ele mesmo, pela própria pessoa, até por considerar que essa pessoa que está ali sendo recebedora, né, receptora da compaixão, não é tão evoluída assim, espiritualmente evoluída. Tem gente que acha que compaixão é só para as pessoas espiritualizadas, sabe? Os santos e coisas do tipo assim. E não, compaixão é para todos, mas como eu disse no início, para a população negra, como eu disse, eu vou enfatizar, existem pequenas etapas para chegar nesse nível de se reconhecer como ser humano. O Wade Nobles, que é um psicólogo americano que ele trabalha com psicologia africana, ele fala muito sobre isso. Existem 4 desordens da personalidade da população negra. E uma dessas desordens é do ego alienado, ou seja, eu não me sinto merecedor, não me sinto pertencente, acho que sou totalmente errado e, portanto, eu não mereço nada, absolutamente nada. Então, como eu disse no início, para a gente chegar nesse nível de entendimento, a gente tem que ir trilhando e cultivando isso passo a passo, até que a gente entenda e compreenda, né, que todos nós somos seres humanos, todos nós sentimos dores, todos nós sofremos e a gente vai se aproximando com coragem e sabedoria, até mesmo nessa questão do merecimento, para a gente também se sentir merecedora como ser humano. E aqui entra o entendimento de humanidade compartilhada, que é um dos conceitos mais lindos que eu acho que tem dentro dessa abordagem. É da gente se reconhecer como iguais nesse contexto, né? Tem as diferenças, tem as características históricas, tem a consciência racializada, que a gente também precisa compreender isso, mas no nível de ser humano, somos todos humanos. E é nesse nível que a gente precisa chegar. Mas para chegar nesse nível, todo mundo precisa começar a se cuidar, porque não vai chegar ninguém para nos salvar. Não vai chegar ninguém que vai apertar um botão e falar, né, não, não tem. A gente tem que começar a fazer a tarefa de casa desde já, apesar de todos os pesares. E que bom que nós estamos vivos, porque eu sempre falo assim, para começar, a gente só precisa da vida, né? Nós estamos aqui, estamos vivos, então é possível. Sim, é possível para todos, né? Se é possível para um, é possível para todos. Possível para todos. Manu, a gente está terminando o nosso tempo aqui e eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre o Vida Iluminada. O que Ah, que é esse projeto seu educacional? o, Como que o, funciona e como que a gente pode participar? Fala tudo. o canal, né, é um projeto que eu já comecei há muito tempo. Como eu te disse no início, eu trabalhei voluntariamente durante muitos anos com terapia integrativa. Então, o trabalho do Vida Iluminada é gerar cada vez mais despertar da consciência, né? Dialogando com filosofias, com teorias psicológicas, com elementos que eu
favoreçam para as pessoas vivências, momentos de estudo, integração, como a gente está fazendo aqui. Então, lá tem práticas de meditação, tem grupos de estudo, tem clube de leitura também, né? Hoje seria o nosso clube de leitura. Então, é um trabalho que tem como assim, elemento principal, Fernanda, despertamento da consciência. E para isso eu uso as ferramentas que eu, né, vou conhecendo no meio do caminho. Uma das ferramentas que eu mais uso hoje a terapia focada na compaixão, as práticas de mindfulness e as vivências que a gente faz, tanto em grupo aqui em Uberlândia, quanto na fazenda com os retiros. Então eu gosto muito de fazer os retiros para sair um pouco dessa esfera do cognitivo, né, de só pensar, do cabeção, para corporificar a experiência em si. Porque a gente também precisa sentir. Talvez um dos atributos mais interessantes nesse processo todo que a gente está conversando é isso, eu sentir, eu me conectar com esse sentimento que surge dentro de mim, ao invés de eu querer sair correndo. Então, o trabalho do Vida, eu falo do projeto Vida Iluminada, é basicamente isso, gerar consciência, consciência espiritualizada, desenvolvimento humano, para que a gente consiga, de fato, crescer e evoluir juntos, né, enquanto seres humanos. Você, inclusive, vai ter Basicamente é isso. certo. Você vai ter um retiro de Réveillon, é isso? A gente está com a agenda do retiro de Mindfulness e Compaixão agora para novembro e a gente vai fazer o retiro de Ano Novo. Aí eu faço junto com a Vânia, lá na Fazenda Retiro do Campo. Ah, sim. Nossa, que delícia. É, pode marcar a gente que a gente ajuda a Tá divulgar bom, também. obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, a todos que estão, né? O pessoal tá elogiando. E eu tinha assim, na hora que as meninas me trouxeram essa proposta da gente fazer lives sobre saúde, Manu, a primeira pessoa que veio assim, ó, puf, na minha frente foi você, Tá porque eu fiquei tão tá impactada com a fresco, né, live. Fernanda? Tá fresca aí na Nossa, memória. eu estou impactada com a vaiola. E aí, quando eu encontro uma pessoa que estuda a vaiola e Uhum. ainda está falando de compaixão, é muita É. bênção. Então, eu estou me sentindo Eu muito também acho que esse trabalho para mim foi um presente, assim, nem tem como agradecer a vida por isso. Nossa, e eu te agradeço muito por você ter. Olha, você podia ter me falado que era na quinta, que a gente mudava a live, né? Olha, Não. atrapalhei Mas o seu. todas estão aqui presentes. Aí a Nelly faz parte do grupo.